que a gente vai desenvolver aqui com vocês. A primeira é que vocês vão responder um questionário de algumas perguntas, algumas ideias que são para motivar e instigar aquilo que a gente vai discutir. E a outra forma é esse formato, né, de perguntas que a Roberta salientou. Durante o desenvolvimento do assunto, depois que vocês responderem o questionário e o desenvolvimento aqui da minha apresentação, nós temos 4 momentos para vocês fazerem perguntas, né? Ou seja, eu não vou ficar falando um tempão e depois no final vocês vão perguntar uma coisa que lá do início que se perdeu, não. A cada etapa a gente para, faz perguntas, discute. Na verdade, cada etapa é estanque, se não der tempo para a gente fazer as 4 etapas, não quer dizer que a gente não vai perder algo essencial, não, porque elas, de alguma forma, já contêm o que é aprofundado nas etapas seguintes. Se a gente ficar só na primeira, a primeira é curta, vocês vão ver, até para a gente embalar. Mas se a gente ficar só até a segunda, que com certeza se vai, não tem nenhum problema. Então, vocês vão me contar a realidade de... Quando cada um fizer pergunta, diga a cidade, que nível trabalha, o que estuda, o que ensina, enfim, dá uma palhinha do seu contexto, né, para mim poder saber. Bom, qual é o meu contexto, então, para iniciar? Eu tenho formação em física, né? Entrei na física na URGS querendo ser astrônomo, e depois, ao saber como é que era a vida do astrônomo lá nos anos 70, não gostei, achei muito chata. Hoje a vida é muito mais legal dos astrônomos, com toda a tecnologia que a gente tem, né? E aí comecei a dar aula, me encantei por ser professor, acabei concluindo a licenciatura, não o bacharelado, e fiz mestrado e doutorado em educação na PUC, né? E onde eu trabalho hoje desde 2009, né? Eu terminei meu doutorado em 99, né? Então já faz tempo, né? Faz 22 anos. Mas antes de trabalhar na PUC, eu trabalhei 25 anos na Univates, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, que fica uma região ali de colonização alemã, uns 100 quilômetros, né? Não é bem na serra, na direção lá de Gravado Canela, um pouco na direção de quem vai para o... Enfim, é a estrada BR-386 que leva a Chapecó e o oeste catarinense e o oeste paranaense também de vocês aí. Quem vai a Foz do Iguaçu, por exemplo, aqui saindo de Porto Alegre, a primeira cidade grande que encontra é Lajeado, a 100 quilômetros de Porto Alegre, bem perto, né? Eu ia e voltava todo tempo, minha família toda de Porto Alegre. E lá na PUC eu trabalho no programa de pós-graduação em Educação em Ciências, onde a Roberta fez o doutorado dela, né? Foi minha orientanda, foi minha primeira orientanda de doutorado, do qual tenho muito orgulho, uma pedagoga, né? E além disso, investigando ensino de astronomia, que é algo que só aumentou em mim com esse passar do tempo, né? Eu não tenho vontade de ser astrônomo, mas eu gosto muito de ser professor de astronomia, né? Então é um prazer aqui discutir com vocês essas questões. Lá eu trabalho, então, na linha de epistemologia, cultura, história da ciência, educação, e também dou aula no curso de física e de licenciatura e bacharelado, que tem lá, né? Agora está meio que mudando, meio que encerrando, não sei se vai reabrir. E trabalho também na questão da formação dos professores da universidade, né? A questão pedagógica e tal, das inovações, e da necessidade de mudança do ensino, que de alguma forma também está presente aqui por trás dessas discussões que a gente vai desenvolver. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Muito bem. De início, assim, imagina, eu sei como é que é a interação, a gente vem na PUC, estamos já no 4º semestre, né? No sistema online, agora é um sistema híbrido, algumas aulas são presenciais, mas é muito difícil, né, para quem desfruta muito da interação em sala de aula, né? Eu me divirto e sou muito feliz em sala de aula por interagir com os meus alunos, então é muito difícil esse modelo, a gente fica fazendo ginástica. Então vocês me ajudem aí a animar o auditório.
Bom, eu vou começar a compartilhar aqui para explicar um pouquinho o que a gente vai fazer nessa oficina, né? E, e assim a gente vai avançando. Tá aparecendo, né? Sim. Bom, essa é a tela inicial, já devia ter mostrado, então, como eu disse ali, eu trabalho na PUC. A oficina tem três partes, né? Embora a gente tenha. Agora não me lembro se é três ou quatro partes que a gente vai parar. Não me lembro se são nessas três ou são em quatro. Vamos ver. Mas não tem problema, a gente pode parar a qualquer momento, vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, pode levantar a mão, eu respondo. Qualquer dúvida, aí naquele slide, aquele negocinho ali, eu não entendi, não sei o que e tal, certo? Não, isso aqui não é uma palestra que eu não devo ser interrompido, ao contrário, interrompam. Assim eu sei que eu estou falando com pessoas que estão ouvindo, que estão pensando e estão, enfim, participando de alguma forma, né? Então, minha ideia é que a gente discuta um pouco, de modo não muito aprofundado, né? A oficina não é sobre o negacionismo, né? Em geral, que é um tema importante também hoje em dia, né? Mas de pegar o negacionismo e pensar em um aspecto mais geral na ensino de ciências e matemática também, porque vocês vão ver que tem muita geometria, tem muita coisa de matemática, de espaço, especialmente, né, na questão da compressão da forma da Terra. E principalmente como se aprende e se ensina, né? O que que a gente sabe, o que que a gente não sabe, como deveria ser ensinado, como poderia ser ensinado, como se aprende. Bom, nesse formato dentro desse contexto, eu tenho um formato que eu venho usando nas minhas aulas, que eu já usava antes da pandemia, e que funcionou muito bem no modelo remoto, né, como a gente chama aqui, à distância, e em que eu inverto a ordem natural das coisas, né, ou seja, da forma como, em geral, as aulas são organizadas. Em geral, as aulas envolvem sempre conteúdo, exercício e prova, que eu chamo do modelo CEP, né? Código de Endereço Postal, né? E, e o meu modelo, eu inverto isso. Bom, aos poucos vai ficar claro de onde saísse, por quê e tal, e vocês vão percebendo. Importante é vocês se abrirem para vivenciar, se é que não vivenciaram alguma coisa nessa linha. Então, no primeiro momento, eu vou fazer perguntas, quer dizer, a aprendizagem, para mim, é algo que sempre parte daquilo que o sujeito já pensa, né? Já construiu, né? Imagina. Então, eu preciso saber isso. E se eu não consigo saber, pelo menos a própria pessoa tem que saber o que ela está pensando. Então, quando ela se defronta com uma questão, com uma pergunta, é a maneira dela enxergar, perceber como ela pensa. E essa forma como ela pensa vai interagir com a forma com que eu vou apresentando as coisas e as questões, que eu chamo de a parte dos exercícios, e ao final a gente tenta sistematizar, que eu chamo que é a parte de conteúdo, ou seja, tem conteúdo sim, tem prática sim, só que a gente parte das nossas ideias, né? E não o conteúdo como uma meta final, aquilo que a gente deveria pensar. Então, nessas três partes que estão expressas aí, a primeira é a mais importante. Por isso, eu peço que vocês entrem nesse questionário aí, que pelo QR Code vocês podem acessar, e respondam essas 7 perguntas desse questionário. Quem não terminou pode ir respondendo meio paralelo aí, porque as respostas vão sendo retomadas ao longo da fala. Eu vou retomar aqui a apresentação e, sobre o terraplanismo, né? E daqui. Continua os mesmos 11. Acho que já estava, vamos ver. Bom. Tá vendo a minha apresentação, Inga? Ela saiu. Tá. Agora sim, retomar. Agora sim. Bom, esse artigo aí foi a coisa mais interessante que eu li sobre
sobre o negacionismo e, portanto, e mais diretamente ao terraplanismo, né? É uma reportagem, uma pesquisa, a rigor, que foi feita nos Estados Unidos sobre quem são as pessoas que aderem ao terraplanismo, né? E eles chegam a umas conclusões interessantes, né? E o título já indica isso, né? Isso deveria te preocupar, né? Você não pode convencer um terraplanismo. Uma, uma coisa que eles identificaram nessa pesquisa é que todos estudaram o sistema solar, o planeta, viraram terraplanistas vendo outros vídeos no YouTube, outros terraplanistas, né? E tem dificuldade de aceitar que há uma bola sobre os seus pés. Para eles é um plano. E, aliás, como é o que a gente pode perceber, né? Ninguém percebe que a Terra é redonda caminhando sobre ela, né? A gente não sente que ela é redonda. A gente vai discutir isso também, né? E, e interessante é a última questão ali, os jornalistas que foram cobrir, tentar entender quem eram os terraplanistas, muitos se convenceram, né? Ou seja, pessoas que não eram terraplanistas passaram a ser. Ou seja, isso dá uma ideia, já uma medida da fragilidade com que a concepção de que a Terra é redonda está presente na cabeça desses jornalistas, né? Que já sabiam de antemão que as pessoas estavam, já tinha uma preconcepção de que os entrevistados estariam errados, né? Mas acabam se, entre aspas, se convertendo, né? Nem tão entre aspas assim, né? Porque é uma crença mesmo, né? Bom, vamos passar aqui. Nesse artigo, eles também analisam os mecanismos psicológicos que atuam na cabeça dessas pessoas, né? E essas pessoas, pessoal, foram em algum momento estudantes, né? São pessoas que passaram por nós, né? Entre aspas, professores, né? E no nosso meio, não sei se vocês encontram, não, existem muita gente que, enfim, adere a esse movimento, né? Então, essas características, embora sejam de destaque de alguns líderes desse movimento e tal, mas em geral, em alguma outra medida, está presente na percepção delas. A incerteza do mundo atual é uma coisa que incomoda muito, né? A incerteza quanto à questão de gênero, a incerteza sobre muita coisa, né? Então, quando o ser humano fica receoso com a novidade que ele se enfrenta, ele recua, né? Não é à toa que a gente tem um movimento de direita, vamos dizer assim, conservadora, né? Porque direita e esquerda são só os lugares onde os políticos se localizavam lá no Congresso, no parlamento inglês, né? A palavra em si não significa nada. Mas o pensamento conservador, esse sim, me parece que denota bem o que as pessoas ficam com medo, né? De como são as relações entre as pessoas, como é o trabalho, como é a política, como é a ciência, né? E a gente vê esse ataque à ciência que a gente chama de ataque, né? À ciência, né? Mas que ao mesmo tempo tem seu lado bom. Por que as verdades da ciência não podem ser questionadas? Se elas não fossem nunca questionadas, a ciência não teria avançado, né? Alguém sempre questionou as verdades da ciência e vai continuar questionando. Muita coisa que a gente acredita hoje, no futuro, será considerado como algo ultrapassado, né? Assim como a gente já considera isso coisas que conhecia um tempo atrás, né? E é muito mais fácil pensar na realidade como uma divisão de bom e mal, direita e esquerda, né? Onde as coisas ficam claras, né, as divisões. Então também há uma necessidade de reforçar isso. Tudo isso se junta. E especialmente no ponto de vista social, essa coisa do pessimismo, baixa satisfação, pouca confiança, né? E a pessoa é impotente, a ideia de que ela descobre algo que os outros não viram. Se vocês querem ver uma série muito interessante sobre isso, que analisa essa situação, se chama Unabomber. É uma história real de um cara muito inteligente, que queria salvar o mundo, e ele começou a mandar cartas bombas para as pessoas, explodir as pessoas quando ela abria as cartas, né? E elas, enfim, morriam, se despedaçavam, né? Mas era a maneira com que ele queria chamar a atenção para aquilo que ele tinha descoberto e que ninguém sabia, né?
E é uma história real que ele mandou essas bombas nos anos 70, e lá pelas tantas, nos anos 90, parece que é 91, ele reaparece mandando, eles não conseguiram prender, né? Então a série é a investigação do lado da polícia de como é que ele foi localizado, é uma história real de um policial que fez uma abordagem diferenciada para tentar entrar na mente, a partir das cartas que ele mandava, de como ele agia, entrar na mente desse bandido e acabou encontrando ele, né? É uma história real. Mas, assim, a análise que se faz dessa posição dele em relação à sociedade, que ele sabia ou não como a sociedade atuava, é muito interessante. Una Bomber, né? Era como ele foi chamado, né? A Bomber, né? O homem que é uma bomba, né? Muito bem. Se vocês querem ter mais ideias sobre como dialogar desse ponto de vista mais psicológico, sociológico, essa professora, Elika Takimoto, que é da UERJ, né, da Universidade de São Paulo do Rio, tem esse livrinho que é sensacional, ela tem uns vídeos interessantes, eu botei um desses aí, onde ela questiona, e é o que eu faço de alguma forma, em certa medida, sobre esse combate, né? Aos terraplanistas. Então, a gente vê um monte de vídeo. Tem argumentos para combater os terraplanistas, ou algumas pessoas que ficam mostrando a falha dos argumentos deles e tentando agregar evidências de que a Terra de fato é redonda e tal. Em especial, meu grande amigo, o professor Fernando Lang da Silveira, não sei se vocês conhecem, né? Os terraplanistas até o perseguem, né? Mas eu me ponho numa posição diferente. Eu já dei para essa oficina em forma de palestra, eu fiz com o seguinte título, né? Em defesa dos terraplanistas. Né? Quer dizer, minha ideia era mostrar, e é o que a gente vai tentar discutir agora, como é difícil entender e aprender bem sobre a forma da Terra. Mas antes de seguir adiante, aqui quando aparece essa plaquinha de discussão, uma advertência para mim mesmo, que eu devo ouvir vocês e ver o que vocês sentiram a responder ao questionário, o que vocês acham das coisas de terraplanismo, como é que vocês têm participado desse, entre aspas, movimento, né, ou anti-terraplanismo. Opiniões, comentários, perguntas, dúvidas, antes de a gente entrar mais a fundo de analisar a questão da forma da Terra mesmo. Nada? Não é possível, não acredito. O meu questionário parou em 11. Então tem alguém aí que tá... Talvez não tenha conseguido. Bom, não é obrigatório todo mundo responder, né? Mas a gente já tem uma... Enfim, perguntas, comentários. Terraplanismo, terraplanistas. O que vocês têm encontrado isso em sala de aula? Alunos têm perguntado, pessoas do convívio de vocês. Ó, LN levantou a mão. Fale o nome. Bom dia, vocês me escutam bem? Sim. Sou o Lucas Albuquerque. Aí acho que só aparece a siglazinha. Eu sou doutorando PPG-CT da UFSC e, enfim, moro em Florianópolis, mas eu queria comentar sobre a questão do terraplanismo, né, que pelo menos o sentimento que eu tenho é que é algo que, infelizmente, né, ou felizmente, vai depender do ponto de vista, mas é algo que transcende a nossa própria tempo de hoje, né? Eu falo isso no sentido de que tem essas vertentes em diferentes momentos históricos, né? E aí, o atual momento é uma análise, assim, do momento mesmo que eu faço, né? Que o que eu acho que o que mais talvez influencia essas questões e essas discussões sobre o terraplanismo
são essas questões, como o professor trouxe, né? São as questões sociais e políticas. Eu sempre gosto de pensar, por exemplo, no meu tempo de escola, né? Enquanto eu era aluno da educação básica. Eu, por exemplo, 10, 15 anos atrás, eu não ouvia falar sobre terraplanismo, e eu acho que a educação em si não mudou tanto, assim, durante esse período, né? E aí fazendo uma análise, o que eu cito que houve talvez uma mudança maior nas questões sociais e políticas, principalmente no nosso contexto, né? E aí eu fico pensando muito nisso, né? Até porque se a gente for, assim, no nosso dia a dia, fazer observações, de fato, de fato. Tá cortando. Lucas, a gente não está conseguindo mais te ouvir. Parou nas observações. Bom, vamos retomar, então, e agora eu vou mostrar os resultados que a gente tem até agora, né? E deixa eu só arrumar aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Então, Oi, voltou? Sim, Lucas, fale. Nossa, desculpa, foi a conexão aqui. Mas como eu estava falando, só para finalizar, né, que o sentimento que eu tenho é essa questão dos últimos tempos sendo influenciado mais pelos aspectos sociais e políticos, né, e aí talvez esse assunto voltou à tona. E aí todo nesse movimento para, de fato, negar algumas coisas da ciência, né. E aí eu fico pensando muito nisso, né, será se a gente está, de fato, questionando a ciência ou negando a ciência, né? E aí são coisas assim que eu não tenho uma resposta, mas eu fico pensando sobre. Ok, também não tenho resposta, Lucas. O que também ocorreu, que dá para destacar, né, comparando ao teu tempo de estudante com agora, e posso falar também do meu, bem mais adiante, né? O que a gente nota de modo geral é que a autoridade do professor, pelo qual a ciência se expressava, ela também diminuiu, ou seja, as pessoas por um lado, o conhecimento que a gente recebe da escola passou a ter pouco valor na vida lá fora, né? Então já tem ali uma depreciação, né? Que não é a ciência, mas enfim, é a educação e por tabela a ciência, que também ocorre. E outra que há esse comportamento de todo mundo tem seu púlpito hoje, né? O púlpito é aquele lugarzinho que o padre sobe assim lá na igreja, né? Que tem uma torrezinha e que ele fica de perto, mais acima dos fiéis ali falando. Hoje em dia quase não tem mais as igrejas antigas que tem púlpito, né? E o Facebook virou um púlpito, né? Todo mundo sobe ali e começa a discursar. Então, como tem facilidade e espaço e as pessoas talvez tenham vontade de questionar e não conseguem também durante a educação, sua formação, também isso colabora para esse movimento. Eu acho que a gente, como professor, como pesquisador, tem que abordar esses temas, eles são relevantes, não quer dizer que eles não sejam, né? Não basta a gente dizer que é um problema social, político ou psicológico, né? A gente tem que fazer alguma coisa, a educação está aí para isso. Mas a fala em si aqui, a oficina, é um pouco para a gente pensar, enfim, tudo bem, mas se colocando lá do outro lado, o que que a gente enxerga, né? Nesse sentido. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês as respostas que o Formes aqui me informa, né? Por exemplo, aqui, qual a forma da Terra? Um disse que é esférica e 10 disseram que é um geóide, né? Oblato, que é uma expressão bonita, né? Que é uma esfera achatada nos polos, né?
E o fato de que as pessoas considerem a forma da Terra como sendo plana, né, aparecem múltiplas razões. Veja que interessante, né? Praticamente todas as opções, né? Só o outro não apareceu. Né? Atração psicológica, poder de convencimento das mídias, falta de consideração e discussão da realidade no dia a dia da sala de aula, o que mais teve indicações, né? Falta de informação, nível baixo da população em geral e a coincidência com a visão cotidiana que a gente tem com a Terra plana, né? Ou seja, a gente vive num plano, né? Como eu disse, caminhando, andando por aí, a gente não percebe que a Terra é redonda, né? E aqui a porcentagem que nós já vamos abordar de achatamento que a Terra apresenta, né? Então varia aqui entre 1% e 1 milésimo de 1%, né? Isso aqui o achatamento seria 100 mil vezes menor que o tamanho do raio, né? O raio é 6.400 quilômetros, então se for 1% seria 64 quilômetros, né? 100 vezes menos. Se for 0,1%, será 6,4 quilômetros, né? A milésima parte. Então, varia aqui na opinião de vocês, né? Entre 64 e aqui 600 metros, né? Menos que 600 metros. 600 metros seria aqui, né? Então, 64, 6,4, 640 metros, e aqui 64 metros de achatamento, né? Claro, eu botei assim genérico para. Agora estou fazendo a conta, né? Mas a ideia era pegar essa situação. E depois a gente vai ver que a gente volta para essa questão de como a gente representa os globos escolares, ou como eles representam. Né? Bom, voltando para a apresentação, aqui, um tal de entra e sai aqui nessa apresentar, não apresentar, aqui. Estávamos aqui na Elika Makimoto, e essa parte da forma da Terra eu vou abordar 4 aspectos, né, que são já os aspectos que encaminham para a parte final, depois só o fechamento. Seria a parte central, né, o exercício. Né? Então, o que a gente sabe sobre a forma da Terra? Eu já perguntei, como ela evoluiu, vou mostrar, como os estudantes veem a Terra e como ajudá-los a pensar de forma mais complexa, que é o que esqueci o nome dela, que comentou aqui num artigo meu, exatamente de lá que eu tiro as informações que eu vou mostrar. Bom, essas eram as perguntas, né? E também tem a questão do horizonte ali. Não apareceu a do horizonte. Ah, o horizonte é a 5. É que eu me atrapalhei aqui. Essa aqui é a 5. Forma da Terra. A gente viu ali quais eram as respostas que vocês deram. Né? Entra e sai dessa sala. Entra e sai. Aqui. Para não ficar saindo e entrando muito. Bom, esse livro aqui, Investigando a Forma da Terra, é um livro muito interessante, é um projeto dos anos 70, né? Você se encontra à venda por aí. Ele trata toda a ciência, de modo geral, né? Física, química, só não trata da biologia, né? Da vida e tal, né? Mas a questão física e química da Terra, climática, geográfica, ele toma a Terra como centro, então é o clima na Terra, as chuvas na Terra, a atmosfera da Terra, os movimentos da Terra, a constituição da Terra, a geologia, né? A Terra é o centro do currículo, né? Earth Science Curriculum Project, um projeto curricular das ciências da Terra, né? Ou seja, a Terra é o centro. E lá tem umas figuras interessantes, já vou mostrar a capa do livro, no slide seguinte. Figura interessante que é a seguinte, até que o livro está aberto, no momento que eu escaneei, né? E ele supõe lá, pegando o final de 2 páginas, aqui eu cortei, né? Não chega a pegar tudo aqui. Se fosse um balão de 6 metros, imaginem um balão desses que as pessoas saem a flutuar, a passear por aí e tal, né?
num balão de 6 metros de diâmetro, e aqui está mais ou menos o tamanho que seria no livro, né? Porque eu dei um zoom aqui um pouco na apresentação, mas é mais ou menos esse tamanho que teria no livro. O Monte Everest seria só isso, né? Aqui seria a sondagem mais profunda que já se fez na Terra, que é 11 quilômetros, 12. E o lugar mais fundo do oceano seria a Fossa das Ilhas Marianas, né? Lá tem um enorme buracão também, que é da ordem de 11 quilômetros. Então, 11 quilômetros nessa terra, que teria o tamanho de um balão, a gente vê aqui que é muito pouco, né? A parte mais alta e a parte mais... Quer dizer, daqui para cá tem uns 22 quilômetros de altura, que seria, assim, a maior variação de relevo da Terra. Essa outra figura aumenta um pouco a Terra, né? Aliás, diminui a representação da Terra, né? Aqui está a superfície, e aqui é 1.000 quilômetros de profundidade, 2, 3, 4, 5, e ainda continuaria até 6.400, né? Eu não consegui, senão ia ficar muito pequenininho, né? Eu cortei a parte do centro da Terra para aparecer melhor essa parte aqui que me interessa mais. Então, veja, aqui tem 1.000 quilômetros, aqui eles falavam nos tiros de mísseis, voos orbitais. Nessa época, os voos orbitais eram mais de satélites não tripulados, né? Tem satélite muito mais longe que isso, né? Os satélites de TV estão a 30.000 quilômetros de distância, né? Bem longe, né? 30 vezes a distância. Mas o ônibus espacial, estação internacional, esses voozinhos, esses rolezinhos aí que os milionários estão dando agora no espaço, os caras vão até aqui, né? No máximo 400, 500 quilômetros de altura. Vejam como eles ainda estão pegados à Terra. E essa mancha branca aqui é só para diferenciar a superfície, tá? Isso aqui não é a atmosfera, né? Porque agora vocês vão ver o que tem dentro desse quadradinho aqui. Esse quadradinho tem 100 quilômetros de altura, que aqui é 1.000, né? É 10 vezes menor que esse espaço. E veja que aqui ainda vai até 6.000 lá para dentro, né? Então, 100 quilômetros de altura, enfim, todo mundo sabe mais ou menos o que é 100 quilômetros numa estrada, né? Viajar uma cidade até 100 quilômetros, então imagina aquilo para cima, né? Certo? Vai a 100 quilômetros por hora, tu sobe 1 hora, né? Depois de 1 hora subindo a 100 quilômetros por hora, tu estaria a 100 quilômetros de altura. Então, é alto para chuchu, né? Mas mesmo assim, comparado com o tamanho da Terra, é muito pequeno. E aqui aparece o livro esse, Investigando a Terra, tem a versão tem a guia do professor, e esse aqui é vocês encontram no Traça, como é que é outro site de livro usado, como é que é o nome, tem outro. Tem alguns aí, né? Vocês encontram facilmente, aí vale a pena, é um livro muito... E ele, por exemplo, quando atualizaram o projeto para o Brasil, colocaram dados de como é a chuva no sul do Brasil, a chuva no norte. Não são dados dos Estados Unidos ou da Inglaterra, né? E aqui aparece no mesmo mapa o Monte Everest e a Fossa das Ilhas Marianas. E a profundidade média do mar é 4 quilômetros, né? Isso aqui está em metros, né? Profundidade em metros. Então o mar parece muito fundo e tal, não sei o quê, mas 4 quilômetros na Terra não é muita coisa, né? E aqui está aquele quadradinho de 100 quilômetros que eu mostrei para vocês. Aqui é 110, 120, né? Isso era como eles colocavam lá os meteoritos, né? Ou que a gente vê aquelas luzinhas caindo, que o pessoal diz que está queimando. Na verdade, não está queimando nada, né? A maior parte é a radiação, é a interação das partículas atômicas com a radiação da Terra, porque aqui não tem nada, né? É vácuo. O ar praticamente acaba a 30 quilômetros, né? 32. Então, naquele quadradinho lá que a gente viu antes, a atmosfera está aqui, ó, 1/3 desse quadradinho. Quer dizer, uma camadinha de nada. É mais grosso que a ponta do mouse, quase, né? Então, é uma camadinha de ar de nada, né? E dentro dessa camada, o Monte Everest é 1/3 dela, né? 9 quilômetros para 32, né? Quase 1/4. E quando a gente anda de avião, anda a 10 quilômetros em geral de altura, 30.000 pés e tal. E mesmo as nuvens mais baixas, olha aqui, estão grudadinhas na Terra. Imagine isso naquela escala. Quer dizer, a Terra é muito grande mesmo para as nossas dimensões, né? Então, mesmo do alto, ela parece plana. Se ela é tão grande assim, a curvatura é pequena, né? Então, eu tracei uma linha aqui nessa figura, né? Vocês podem ver aqui que é uma linha reta, né? E sobe um pouquinho no meio, quer dizer,
praticamente plana aqui, fotografada da Estação Internacional ou do ônibus espacial, né? Deve ter sido. E isso, em geral, é 400 quilômetros de altura, 400, 600. E comparando Marte, por exemplo, que é bem menor que a Terra, né? O raio é 3.400, o da Terra é 6.400, né? É quase a metade, né? O raio do... Se Marte fosse 3.200, era metade do raio. Então, ele é bem menor que a Terra, né? Embora seja maior que a Lua. Mas lá, ao mesmo tempo, tem um cânion que tem 3.000 quilômetros, que é o Vale Mariner, né? Quer dizer, ele cobre quase um terço do planeta, né? Na Terra a gente não tem isso, né? O Grand Canyon do Colorado tem, que é o maior cânion, talvez, tem lá uns 30 quilômetros, né? Aqui o Taimbezinho tem 10, 15, né? Embora seja profundo, né? O cânion do Colorado tem 700 metros de profundidade. Nossos cânions aqui de Torres, ali do sul de Santa Catarina, né? Não sei se vocês conhecem. Ali tem profundidade de 1.200, 1.300 metros, né? É bastante grande. Mas tem cânions no Peru de 3.000 metros, 2 e tanto, né? No meio dos Andes. Mas o mais interessante em Marte é o enorme vulcão que tem lá, né? Que tem 27 quilômetros de altura, né? Um vulcão extinto. Comparado com o Monte Everest, que é 109, é 3 vezes mais alto, né? Eu botei aqui um mapa do Rio Grande do Sul, né? Que o tamanho da base desse vulcão, que é uns 500 quilômetros, é mais ou menos como de Porto Alegre, quase a fronteira com a Argentina, né? Vai até Alegrete, né? Que já é uruguaiana, que Uruguai e Argentina. Quer dizer, quase cruza o estado do Rio Grande do Sul, ou quase cruza o estado de Santa Catarina, Paraná também, né? Curitiba até a Foz, dá mais ou menos isso, né? Quer dizer, imagina a base de um vulcão. Questão. E dentro do vulcão aqui, a cratera tem 90 quilômetros, né? Quer dizer, é quase 100 quilômetros de altura, aquela alturinha que eu mostrei ali, é a distância que tu andaria aqui dentro da cratera. Então é muito grande, né? Ele é muito maior e essa figura mostra bem os dois. Aqui eu acho que está trocado isso aqui, tem o Monte Everest e o Mauna Kea, ele desenha mais alto, mas o Mauna Kea é o que vem de mais embaixo, né? Uma figura que não está boa. Mas de qualquer forma, o Mauna Kea é a maior montanha da Terra porque ele vem de um lugar mais fundo que o Monte Everest. O Monte Everest nem está no mar, né? Esse desenho aqui está mal. Mas o importante é a comparação com o Monte Olympus, né? Muito maior. Se veria de uma distância gigante, né? O Monte Everest. O Monte Olympus. Ele, inclusive, é visto do espaço. Do espaço a gente não consegue ver o relevo da Terra, né? Nenhuma foto aparece o Monte Everest ou o Himalaia, de modo geral, né? Parece assim que a gente vê que é ali, mas tu não consegue ver de perfil, né? Porque essa altura aqui é pequena, mas no caso do Monte Olympus ele aparece, né? Ele é muito grande, ainda mais que o planeta é menor, né? Então, isso dá uma ideia do relevo da Terra, né? Que é um relevo bem pouco irregular, né? E Marte, curiosamente, que é maior, que é bem menor, tem mais relevo. E agora na questão do relevo, né, do globo escolar, isso aqui eu medi, né? Esses globos são mais ou menos padrão, sala de aula e tal, e tu, mais ou menos a volta, bota 1 metro aqui, dá uma volta nele no Equador, né? Então o comprimento do Equador é 1 metro e o raio aqui, em geral, é só calcular 2πr, né? Dá mais ou menos 15, 16 centímetros. Quer dizer, esse diâmetro é 30, 32 centímetros, né? O tamanho do globo. Mas agora, como é que a gente representa? Imagina que um fabricante quer vender para as escolas um globo escolar com relevo. A gente nunca encontra isso, né? Às vezes tem figuras por aí, fotografias. Mas ele teria que representar isso, né? O Monte Everest, 9 quilômetros, oceanos 4, os polos teriam que ser 22 quilômetros mais achatados, esse é o valor do achatamento, né? E o Equador, esse 1 metro teria que variar por 40.000 quilômetros, né? Mais ou menos. E aí, se a gente olha nos globos, realmente tem uma escala, né? Então, esse aqui está lá escrito fotografia aqui, onde diz assim, o tipo de solo, não sei o quê, os dados, a escala, e aqui embaixo aparece, ó, 1 centímetro igual a 420 quilômetros. Então, se 1 centímetro é 420 quilômetros, então 42 quilômetros, 10 vezes menos, né? Seria 1 milímetro, né? 10 vezes menos que 1 centímetro.
Então, 9 quilômetros, o Monte Everest, seria ainda menos que 1 milímetro, né? No caso aqui, quase 1/4 de milímetro. A profundidade média dos oceanos seria mais ou menos, né, de 42 para 4, 1/10 de milímetro. E o milímetro sabe o que é, né? Olha na régua lá o que é 1 milímetro, imagina a 10ª parte desse milímetro. E o achatamento, que é de 22, seria mais ou menos de meio milímetro, né? E o achatamento, então, real, dividindo 22 por 6.400, dá 0,33%. Então, quem marcou ali entre 0,1% e 1% é as respostas que estão mais próximas do achatamento, né? Ou seja, a opção de entre 64 quilômetros e 6 quilômetros, na verdade 22, né? Claro que entre 6 e 64 tem muita diferença, né? Se tiver que caminhar 6 quilômetros ou 64 quilômetros, mas a ordem de grandeza é da ordem de entre 1 e 0,1, né? Então, quem botou mais de 1, ou quem botou 10, né? Quem botou o 0,001, ficou mais distante do que é na realidade, né? E vale a pena a gente olhar, então, de novo para essa questão. Deixa eu compartilhar aqui a figura. Ó, o raio da Terra deu bem variado, né? A resposta mais próxima, na verdade, é verde, né? Porque é 0,33. O 1 já é 3 vezes maior do que 0,33, né? Eu, de propósito, não botei um valor próximo aqui, né? Mas 10% que ninguém colocou não é, mas também não é tão pequeno assim, né? 0,01 ou 0,01, né? Que dá uma ideia, assim, de que o achatamento é muito, muito, muito pequeno. De fato, ele é 22 quilômetros em 6.400. Mas aqui está percentual. E no globo terrestre, então, a gente viu ali que é da ordem de décimos de milímetro, né? Que a gente tinha que representar o relevo, né? E, de fato, ninguém fez essa correlação, né? Ou colocou em milímetros, né? Ou colocou centésimos de milímetro. Quer dizer, é interessante vocês olharem com que a coerência entre as respostas da 13 e da 4, né? Porque, na verdade, elas estão correlacionadas matematicamente, né? Então, o 9 quilômetros é menos que 1 milímetro, né? Porque 1 milímetro é 42 quilômetros naquele globo, né? Bom, esse aqui é do barco, é mais adiante. Parar de compartilhar. Voltamos à apresentação. Aqui. Pessoal, e vão levantando a mão, fazendo perguntas, tirando dúvida. Eu vou seguindo se vocês não me param. A conclusão é que a Terra é achatada mesmo nos polos, né? Esse achatamento tão pequeno a gente consegue ver, né? A gente não consegue ver, né? Quer dizer, se mesmo fora da Terra a gente não pode dizer que a Terra é achatada, então aquela expressão bonita ali que atraiu a maioria das respostas, o geoide oblato, né? E o que é um geoide, né? Geoide, oide é forma, geo é terra. Então a gente está dizendo, a Terra tem a forma da Terra. Só que ela é oblato, né? Mas se é a forma da Terra e a Terra é achatada, oblato quer dizer que é achatado, né? Se é a forma da Terra e está achatado, por que então a gente precisa agregar oblato, né? Deveria ser só geoide, né? Mas a gente encontra geoide, oblato, né? A Terra é uma esfera achatada, mas esse achatamento é desprezível praticamente. Então a Terra é ao mesmo tempo redonda, esférica, perfeitinha, lisinha, né? Vejam se eu quisesse representar o globo, representar no globo deixa eu voltar aqui. Aqui. Esse aqui funciona diferente.
Se eu quisesse representar o achatamento, vejam, esses 22 quilômetros aqui seria meio milímetro. Então, se vocês pegam um globo, aqui tem uma arruela de plástico, né? E bem aqui em cima o globo é reto. Ele é lisinho, né? Ele é achatado para essa arruela prender melhor. Isso aqui é uma haste que é flexível, dá para levantar e tirar, né? Até se tu quer trocar a lâmpada e tal, qualquer coisa assim, arrumar o fio. E esse achatamento que tem aqui nessa arruelinha, vocês podem olhar, já é mais que os 22 quilômetros, né? Então, esse globo já apresenta um achatamento exagerado, né, em relação ao que a Terra é. E as divisões aqui do papelão que colam uma parte por outra, tu passa a mão, tu sente irregularidade. Essas irregularidades são maiores, né, vê que o Monte Everest é 1/5 de milímetro, são maiores do que de fato a Terra tem. Né? Então, qual é a forma da Terra? Né? Não sabemos. Depende de como tu quer dizer, né? Você quer considerar uma precisão e tal, não sei o quê. Por exemplo, quando a gente vai se pesar, a gente se pesa e não se preocupa lá com os milésimos de grama. Né? Se eu tiver com o bolso cheio de moeda, eu vou me pesar, vai dar um peso maior, né? Mas a balança não acusa até além das décimos de grama, né? Decigrama, centigrama. Né? Então, pergunta o peso, ninguém sabe. Eu tenho 64 quilos e 423 gramas. Eu tenho agora, né? Porque se eu for no banheiro ou se eu me alimentar, isso já muda, né? Bom, ao mesmo tempo, veja como é contraditório. Ao mesmo tempo, esse achatamento ele tem uma visibilidade, né? Essa redondeza, melhor dizendo. Né? Então, na resposta ali do barco, né? A resposta é 8 quilômetros, se for 5 metros. Por que eu usei essa altura, né? Se tu sobe 5 metros, uma coisa tiver a altura de 5 metros, em 8 quilômetros ela desaparece. Esses 5 metros tinha que estar aqui. Aqui que é 5 metros, né? Na verdade, é assim. O que ocorre? Quando tu lança, porque isso explica bem o movimento orbital, quando tu lança uma nave, né, um objeto em órbita, tu tem que lançar com uma velocidade no qual o que ele cai pela atração gravitacional é exatamente, a cada segundo, é o que a Terra se curva. Aí ele nunca chega no Sol, então ele está sempre caindo, mas não cai nunca. Né? Como um corpo em queda livre cai 5 metros em um segundo, e quando um corpo é lançado, a velocidade não afeta o tempo de queda, é como se ele cai ao mesmo tempo, tem experiência que dá para fazer em sala de aula mostrando isso, né? Tu solta um objeto livremente ou lança ele para o lado ao mesmo tempo, os dois caem juntos, né? Quer dizer, se o plano fosse assim longo, tu solta um aqui e lança um objeto com qualquer velocidade, claro, a não ser que o atrito com ar influa, mas desprezando o atrito com ar, pum, eles caem junto. Então, quando tu lança uma nave com uma velocidade tal que ele percorre 8 quilômetros em um segundo, 8 quilômetros por segundo a velocidade, esses 8 quilômetros é justamente nessa circunferência de que a Terra é feita, a cada 8 quilômetros está descendo 5 metros, embora não seja assim proporcional, né? Não é que 16 quilômetros caiu 10 metros, porque é um círculo, mas os primeiros 8 quilômetros, tu chega a uma altura de 5 metros. Então, se vocês andarem 8 quilômetros em linha reta na praia, né, vocês estão, dali a 8 quilômetros, vão estar 5 metros de altura do chão. Como a gente não anda em linha reta, a gente anda sobre a Terra, né, que é redonda, a gente não nota isso, né, porque a gente caminha e não nota, porque a gravidade nos induz de que, enfim, a gente está andando, a Terra é tão grande que a gente se sente sempre andando no plano. Então, e essa velocidade dá 28.800 km por hora, transformando de quilômetro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6, né? Então, se tu lançar um objeto de 28 mil, a quase 30 mil km por hora, ele vai cair aquilo que a Terra se curva. Então, ele não cai nunca, ele sempre fica em órbita, né? E essa é a lógica do movimento orbital. Claro, quanto mais longe, a velocidade não precisa ser tão grande, né? Quanto mais perto, maior a velocidade, porque a gravidade é maior. Mas isso muda pouco, em 1.000 quilômetros. Né? Os mesmos satélites que andam por aí, quase todos estão em torno de 30 mil quilômetros por hora. Mas aqui é isso, né? Se tu vê um barco se afastando, depois de 8 quilômetros, ele já
ele já desapareceu para ti se tu estiver deitado. Mas se tu estiver em pé e agregar os teus 2 metros de altura, isso já vai acontecer mais longe, né? Porque o barco tem 5 metros. Mas se tu está olhando mais alto, vai demorar mais para ele desaparecer, né? Então tem um cálculo lá que se faz, tem uma formulinha para isso, que depende da raiz, dessa altura e tal, é bem interessante. E o que a gente viu ali nas respostas de vocês, voltando aqui ao compartilhamento, aqui o globo, aqui o barco. Veja como deu de tudo, ó. 1, 3, 10, 30, 2, só não deu 100 km por hora. Estava muito exagerado, 100 km por hora. Mas a melhor resposta é 10 quilômetros, né? Eu não gosto de botar a resposta certa, porque justamente eu quero pegar as opiniões, né? Esse teste aqui não é uma prova, não estou querendo medir quanto vocês sabem, né? Eu estou querendo saber o que vocês sabem. Então, tanto quem botou 3 quanto botou 10 está quase certo, né? Mas está mais perto de 10, né? Nesse caso aí é 8, né? Então, 8 quilômetros se afastando do mar não é pouca coisa, se vocês andarem assim, se afastar, né? Alguém já andou 8 quilômetros para dentro do mar ou mais? Ninguém nunca andou? Nunca fizeram um passeio de barco, assim, que... As 8 quilômetros é longe, né? É verdade. Bueno. Agora eu vou falar um pouco da história que o Lucas estava comentando, né? Que em outros momentos históricos houve a visão da Terra plana e tal, né? E a história mostra que, de fato, isso houve, tem até um vai e vem, mas também tem uma certa tendência, né? Enfim, a ciência foi, de alguma forma, confirmando esses dados todos que eu mostrei. Não fui eu que descobri, né? Então, alguém já se interessou por isso, fez as medidas, isso foi útil para alguma coisa. Mas esse livro aqui mostra como, no final da Idade Média, os mapas, a Terra começou a se representar. Porque o problema dos mapas é esse, né? Como é que vai representar no plano algo que é esférico, né? Esse já é um problema de projeção, que é um problema de geometria diferencial, né? Muito legal a matemática disso, né? Você estuda pouco na escola geometria diferencial. Mas está presente em qualquer mapa, né? Por exemplo, não dá para andar em linha reta, né? A gente olha a fazer uma viagem transoceânica, né? Vai em linha reta. O avião não vai em linha reta, eles vão sempre fazendo curva, né? Mesmo não é só curva pela forma da Terra, mas curva também pela direção que segue, né? Pelo caminho que segue, a direção pode ser a mesma. Que isso é outra complicação da geometria diferencial. Enquanto isso, antes disso, eu mostro algumas imagens de como, de alguma forma, a ideia de terra plana estava presente nos mitos, né, nas explicações, na descrição do mundo. Aqui é do Egito, né? Tem aqui as constelações, a deusa Nut, que tudo sustentava e tal. Esse aqui é muito interessante na Índia, porque é bem parecido com o modelo de terra plana dos terraplanistas, né? O mundo como se fosse uma ilha e o Sol e a Lua andando em volta, que é o que eles representam aqui, né? E eu achei uma coisa parecida aqui, a ilha de Bora Bora, né? Que meio que tem um limite por trás, que para os terraplanistas seria a Antártica, né? Aqui pelo menos não é tão frio, e todo mundo vive aqui nessa ilha, né? Muito interessante essa imagem, que deve ser maravilhoso ir num lugar desse, né? No Antigo Testamento também já aparecia, e vejam como aparece a dificuldade de lidar com a água, né? Por que tem água lá em cima? Por que chove, né? O que essa água faz lá, né? A água acima do firmamento, né? E também a água que verte, né? Que aparece, né? Que sai do subsolo, né? Isso foi super difícil de explicar, né? Mas o mundo mais racional, grego, enfim, né? Ali, Egito, Babilônia, todo esse pensamento clássico oriental, né? Que, enfim, foi onde a agricultura desenvolveu primeiro, e, portanto, o conhecimento também, né? E a astronomia também, né? A astronomia estava fortemente ligada à agricultura, ela desenvolveu para isso, para marcar as estações, né? Marcar o tempo.
para ser o calendário. E o Eratóstenes já tinha imaginado o mundo como uma ilha, um ecúmeno, que era conhecido, né? Índia, China, Europa e a África, mas só o norte da África. Vejam que está só a Líbia, né? A África é muito maior. E nesse período já havia um debate sobre a forma da Terra, né? Isso aqui está num texto que chama o Projeto de Ensino de Física, também é um livro antigo dos anos 70, é um livro também todo conceitual, como é esse da Terra. Nossos livros hoje de física, especialmente, é só fórmula, 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 como se a física fosse um amontado de fórmula. E se esquece que a fórmula é a síntese de uma expressão de um conceito, né? Então, não tem como aprender a fórmula antes de aprender o conceito, né? Ou reduzir o conceito à fórmula. Isso é o maior negacionismo que a gente faz no ensino de física, que é fazer uma coisa que não tem sentido, né? O Anaxágoras viu também aquilo que Eratóstenes viu, né? Vocês conhecem a experiência de Eratóstenes, né? Que numa cidade lá, Alexandria e Siena, tinha um certo dia do ano que em Alexandria tinha sombra, e em Siena, no sul lá do Egito, não tinha, né? Alexandria já é na beira do Mediterrâneo, né? A famosa biblioteca de Alexandria, bem onde o Nilo sai no mar. Então, essa haste tinha uma sombra de 7 graus. Então, esses 7 graus ele atribuiu como ângulo do raio da Terra, porque os raios do Sol chegariam aqui a pino e aqui chegariam fazendo sombra. O Anaxágoras teve outra ideia, a partir da mesma evidência. A Terra é plana, o Sol está pertinho, então se tu andar um pouco, tu vai começar a pegar os raios do Sol inclinados. E também se mediu esse mesmo 7 graus, né? Então, fazendo a triangulação com esses 7 graus e sabendo a distância entre Alexandria e Siena, ele encontra uma distância de 6.400 quilômetros, que é justamente os 6.400 quilômetros que o Eratóstenes encontra como raio da Terra. Então, veja que interessante, né? Com hipóteses diferentes, as mesmas evidências levam a conclusões diferentes, fazendo o mesmo cálculo, né, geométrico, né? Quer dizer, aqui dá 6.400, não é à toa que aqui dá 6.400 a distância ao Sol. Mas isso, Anaxágoras, é muito anterior ao Eratóstenes. Entre o Anaxágoras e o Eratóstenes, houve o Hiparco. E o Hiparco foi o cara que já deu uma ideia das distâncias relativas entre a Lua e a Terra. E é genial o que ele fez, vale a pena ir atrás, né? O Hiparco. E a distância da Terra ao Sol. Então, ele chegou à conclusão que o Sol estava 40 vezes mais longe que a Lua. Na verdade, a gente sabe que é muito mais que isso, né? É 3.000 vezes, ou 1.000 vezes, uma coisa assim, né? Bem maior. Mas o interessante dessa ideia do Eratóstenes é por que o Anaxágoras achava que eram raios do Sol que vinham perto, porque ele não podia aceitar que esses raios que chegavam na Terra fossem paralelos. Então, o Eratóstenes parte dessa hipótese. Ele diz que o Sol está tão longe, que aqui está o Sol, né? Está tão longe que os raios vêm paralelos. Veja que a figura já não mostra isso, né? Porque tem um Sol grande, né? Então, alguém que não entende das dimensões, veja que o Sol está do tamanho da Terra. Ele é muito maior que a Terra, mas ele está tão longe que os raios chegam paralelos. E essa hipótese o Eratóstenes não tinha como provar, né? A medida da distância correta do Sol só apareceu muito depois, né? Então, você tinha uma ideia, uma estimativa do Hiparco que era de 40 vezes mais longe que a Lua. Mas a distância exata da Lua também não se sabia, porque tu tinha que ter algum parâmetro para medir com precisão de comparação. Então, essa é uma história interessante que eu sempre conto em astronomia, quando eu dou disciplina de astronomia, e contando como é que foram feitas as diferentes medidas. Começou com o raio, depois a distância da Lua, pela distância da Lua tu sabe a do Sol, pela do Sol tu sabe a dos outros planetas, e assim a gente foi avançando, né? Até ver a primeira estrela, a distância da estrela mais próxima, depois tu começa a medir as outras estrelas em referência a essa. Então, cada nova medida foi ampliando a capacidade de enxergar mais adiante, né? De medir a distância. Mas na Idade Média, essa era a visão que se tinha do mundo, né? Aquele ecúmeno, né? Por isso se fala em religiões ecumênicas, né? Quer dizer, o ecúmeno era onde viviam todo mundo e, portanto, todas as religiões, né? Muito antes dos anos 500, nos anos 0, é nos anos 500 que o cristianismo passa a ser dominante no mundo ocidental,
e o islamismo, né, por Maomé, passa a ser dominante para o mundo asiático. Até ali, as religiões eram politeístas, né? O monoteísmo começa a se desenvolver fortemente nos anos 500, né? Claro, isso tem implicações históricas e tal, geográficas, enfim. Mas aqui está o mundo conhecido, né? Só que tem gente que diz que não, que essa ideia de terra plana não era, é um mito. Na Idade Média não se acreditava que a Terra era plana. Claro, é verdade, já encontra gregos antes da Idade Média que diziam que a Terra é redonda, como ali o Eratóstenes, né, que era um egípcio, na verdade. Mas também o conhecimento circulava de modo muito restrito, não tinha nem imprensa, não é que não tinha internet, não tinha imprensa, né? Quer dizer, os livros eram copiados, então podia ser que uma certa elite, meia dúzia de pessoas, pensasse a Terra como redonda. As navegações ainda não envolviam dar volta na Terra, a navegação era principalmente no Mediterrâneo ou costeira na Ásia, né? Então não envolvia, nada no dia a dia implicava em considerar a Terra redonda, né? Então aqui se encontram litos, ó, o mito da Terra plana, que para mim não é um mito, né? E eu tenho uma evidência forte disso que eu vou mostrar para vocês. Antes disso, veja como era difícil agregar essas informações, toda a questão da água que aparece lá no Velho Testamento, né? Veja, isso aqui é uma esfera de 1509, né? Mas que o Sacro Bosco publica em 1495, quer dizer, é algo bem antigo. Então, os gregos já tinham dito que a natureza era feita de terra, água, ar e fogo. Mas como coordenar isso? A gente sabe que a terra afunda na água. Mas se a terra afunda, nós íamos viver todo mundo embaixo d'água, né? E outra coisa é que tem água por todo lado, né? O deus oceano, né? Essa é a diferença entre mar e oceano. A ideia de oceano começa a surgir quando se dá conta que tem água por tudo, né? Então, o oceano era o deus grego que controlava as águas, né? Por isso chama Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, né? A palavra oceano é o nome de um deus grego, né? E então o Sacro Bosco pensou, não, a gente vive no ecúmeno aqui, a Terra não está no centro dessas esferas, você tem uma partezinha que fica livre, a gente não vive embaixo d'água, não é peixe, e em volta aqui tá as nuvens, né, e o fogo do sol, né, que seria o calor, né. E notem que inclusive está aqui marcado já a eclíptica, né, quer dizer, é uma esfera que tem os paralelos, mas tem também a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da órbita, né, representado. Se vê que as estrelas ficam fazendo isso no céu, né? Elas não andam assim, porque a Terra gira inclinada, né? Então é um modelo complexo, né? Esse aqui é outro modelo complexo, com o problema dos antípodas. Como é que pode viver gente lá do outro lado? Então se põe uma esfera aqui, uma esfera lá, né? Tem uma esfera sobre uma outra esfera, né? Esse é também saiu do Sacro Bosco, né? Mas é do Clavius. 1500, veja, 1590, pessoal, já tinha ocorrido a primeira volta ao mundo por navegação do Magalhães, que é 1520, né? Então, mesmo depois... Claro, o problema é que esses livros demoram muito tempo para sair, aí recém a imprensa estava começando, né? Então não havia... É como se as comunicações por internet antes fossem muito lentas, né? Conhecimento novo ia demorar muito, né? Hoje a gente está sabendo no dia seguinte se a vacina tal funcionou ou não funcionou. Quer dizer, tendo um problema científico relevante, a coisa anda muito rápido. E os terraplanistas insistem, ó, como é que tu vai provar que a água lá do outro lado fica invertida? Não tem como provar, né? Não tem como fazer essa fotografia, né? Por quê? Porque a Terra é muito grande, né? Tu não vê um copo no tamanho da Terra. Então, é interessante isso, né? De que a gente insiste que a Terra é plana, vê como é difícil integrar as coisas, né? Que é uma dificuldade presente hoje ainda, né? Mas uma evidência para mim bem importante de que a Terra plana era forte na Idade Média, inclusive as pessoas tinham medo de navegar, tinham medo de sair ao oceano aberto, de cair no fundo do mar, está escrito e registrado, né? É que não existem globos, né, terrestres nesse período, né? Ou seja, o mais antigo que tem esse é o ano que o Colombo descobre a América, né, 1492. E esse é o globo do Martim Berrain, veja, aqui está a África, aqui a Europa, a Espanha, né? Espanha, Portugal, Península Ibérica, a Inglaterra e país de Gales, ali, Escócia e tal. E aqui do outro lado, isso aqui é o Japão, aqui é a China, aqui já é a Oceania, né? Então não tem América no meio, não tem nada, né?
Esse aqui foi a navegação que se faria e tal, né? Um desenho, um mapa antigo que se achou. E aqui está ele exposto, parece que ele está no museu da Alemanha, né? Mas existem globos celestes dos anos 1000. Esse aqui eu fotografei no museu em Madrid, tinha uma exposição lá sobre joias, assim, em metais, né, da cultura árabe, porque os árabes dominaram, o islamismo dominou 700 anos a Península Ibérica, né? Quase toda a Espanha foi árabe entre 500 e 1200, né? Mas, curiosamente, é só em 1492 que os árabes são expulsos totalmente da Península Ibérica, né, quando os reis católicos, né, rei Fernando e a rainha Isabel, tomam Granada, né, no sul da Espanha, e aí enxotam os árabes, né, e enxotam os judeus também, e aí começa uma perseguição de antes eles viviam em muita harmonia nessa região. Né. Mas veja, esse é um globo dos anos 1000, está aqui a constelação, tem até constelação no hemisfério sul. Eu olhei embaixo aqui, tá, não deu para ver muito, vai até uma certa altura, porque não havia ainda grandes navegações para a área do sul. Então, não existem globos anteriores a 1500, não se encontrou nenhum, eles podem ter se destruído, não se sabe também, né? Mas existem globos celestes bem antigos. Né? E aqui eu chego nessa primeira volta ao mundo, né? Que se vocês olharem aqui as datas, ó, estão fazendo 500 anos dessa volta, que demorou 2 anos. Né? Então, eu tive na Espanha em início de 2020, e eu digo brincando que eu fui um dos que trouxe, eu voltei em fevereiro lá da Espanha para o Brasil, que eu fui um dos que trouxe o coronavírus para o nosso país, né? No avião já havia gente tossindo e fungando, e não sei se eu peguei, eu nunca fiz o teste negativo, mas já estou vacinado, mas de qualquer forma, esse foi o período que o vírus começou a chegar. Mas, e lá eu visitei exposições, que ainda vocês encontram na internet, muita coisa, e essa viagem é muito interessante, saíram 5 caravelas de Sevilha, que foi onde eu estudei casualmente, quando eu fiz o pós-doutorado lá, foi o grupo que eu fiz doutorado de sanduíche e pós-doutorado lá. Amanhã vai ter um professor de Sevilha falando aqui para nós, né, o professor Emílio Solis, que a Roberta convidou, e quando ela volta, essa caravela fazendo a volta lá por trás, né, passando no Estreito de Magalhães, depois logo se descobriu aqui que era mais fácil construir barco do outro lado do Panamá, né, porque aí tem os lagos, então se construiu o barco desse lado, trazia para cá, e daqui ia direto para a Espanha, levar o ouro do Peru, da Colômbia, da Bolívia, né, ou do sul do Chile, o cobre e tal, né. Essa rota do Estreito de Magalhães logo ficou inutilizada. Né? E mesmo hoje em dia, os caras fazem a volta ali pelo canal de Suez, vocês viram que trancou o navio esses tempos ali, né? Trancou todo o comércio, ninguém faz a volta quase lá por baixo, né? Para ir da Ásia para a Europa. Então foi uma rota totalmente difícil, né? E essa única caravela que voltou é a caravela, que aqui é uma réplica dela, chama Nau Vitória, né? Isso aqui em 1992, quando foi os 500 anos do descobrimento, que se construiu uma cópia, como a gente fez aqui nos descobrimentos. Eu entrei nessa caravela porque eu tive em Sevilha para estudar a primeira vez em 97, então ela estava lá ainda e tal. E depois os caras reformaram lá uns velejadores e ainda deram a volta ao mundo com ela, passando pelo Panamá e passando pelo Canal de Suez, né? Que é bem diferente. Você pode ter uma ideia de como era um empreendimento. As navegações é algo que a gente acha a globalização e tal. Em 1500, o mundo começou a se descobrir. Né? Olha só quanta gente tinha de países diferentes dentro dessas expedições, que é 1520, né? Colombo, recente, tinha descoberto a América, recente tinha começado as navegações, isso mesmo. Né? Se quer acessar lá o site do Quinto Centenário, vale a pena, tem muita coisa interessante. E, inclusive, tem um livrinho de história em quadrinhos, que você pode baixar em PDF, tá aqui o link, né? Depois a gente pode mandar essa apresentação para quem quiser, tá? Aí vocês pegam todos os links e tal, a Roberta manda para vocês. E é muito interessante essa figura que é a capa, né? Navegando. Aliás, por exemplo, o Oceano Pacífico foi batizado pelo Magalhães. Eles pegaram 3 meses de calmaria na parte ali do Equador, do Pacífico, né? E então ele batizou de Oceano Pacífico.
E aqui uma foto, mais ou menos uma figura, um quadro de como era Sevilha naquele período. Sevilha era Sevilha e Lisboa. Em 1500 era como Nova York e Londres, né? Aqui estava todo o conhecimento astronômico, náutico, de fabricação, né? Aqui Sevilha tem um rio que sai no mar e Lisboa também, né? Com as negócios portuguesas e olhem as caravelas que parece um aeroporto moderno, né? E não tinha nem ponte, aqui é uma ponte suspensa. Bom, Sevilha é uma cidade muito linda porque foi muito rica, o ouro todo da América, da nossa América, chegou aqui, né, durante muito tempo. Então, enfim, tem uma agricultura e uma cultura, e foi ao mesmo tempo 700 anos árabes antes disso, né? Ela foi tomada dos árabes em 1200, 1300 por aí. Enfim, mas justamente essa exposição mostra que a volta ao mundo do Magalhães e do Elcano, porque Magalhães morre no meio e o Sebastião Elcano, Magalhães era um português, né? E o Elcano é um espanhol que assumiu o comando da tropa e é ele que chega comandando a única caravela que volta. Pesadelo dos terraplanistas. Mas aí tem uma coisa nesse livro muito interessante que agora fui descobrir, assistir alguns debates e eventos sobre essa viagem, que na verdade é fake essa história, né? É fake só o relato, né? Ele é plausível. Foi incluída nesse livro. Esse Antônio Pigafetta era um italiano que queria viajar, um cara culto, queria conhecer o mundo, e ele foi na viagem e ele faz um diário. Vocês encontram esse livro, A Primeira Viagem, bem, da LPM, essa coleção de bolsa, custa 10, 15 reais um livro desse. E tem dia a dia o que ia acontecer na viagem. É muito interessante que ele vai falando assim das aves, do clima, da língua, das palavras, como as palavras são parecidas de um lugar para outro, como as línguas são parecidas, né? Dá uma ideia assim de que já havia muita comunicação. E quando eles deram a volta, indo sempre para o oeste, eles viram que para eles ainda era quarta-feira e para as pessoas já era quinta-feira, né? Quer dizer, eles ficaram um dia atrasado, né? Ele fala em ganhar, né? Ganhar aqui no sentido de que eu ganhei mais um dia para viver, né? Nesse sentido. E aceitar isso não é fácil, a gente tem que pensar, né? Lá ele diz, basta pensar para te convencer. Mas não é tão simples assim, né? Você tem que fazer um exercício mental. Não, se eu sair navegando para o oeste, 2 horas, né? Andar para o oeste, no dia seguinte o sol se põe 2 horas mais tarde para mim, né? Daí eu ando mais 2 horas em direção ao oeste. No dia seguinte, o sol se põe 4 horas mais tarde de quem ficou lá onde eu estava, né? Se eu andar 6 horas, né? E assim vai, né? Até que chega uma hora que tu deu 24 horas esse tempo total. Então, quando o sol está nascendo para as pessoas que tu tá, é o sol que nasceria para ti lá no dia que tu estava, né? Mas não adianta, cada um tem que pensar por si mesmo para entender isso, né, e aceitar. Isso só é possível numa terra redonda, né? Numa terra plana não tem como isso acontecer. Aliás, até tem, dá para pensar e tal, porque os dias aí são contados não pela rotação da Terra, pelo movimento do Sol, mas essa situação aqui é bastante particular, né? Para a gente aceitar e entender o que é andar pela Terra, dando a volta ao mundo, né? Muito bem, temos mais um tempo para perguntas, discussões. Quero ouvi-los. Já temos 10 horas. Tem pergunta aí, Roberta? Por enquanto não tem nenhuma mãozinha. Lucas, pode falar. Eu de novo aqui. Mas eu estava pensando, né? O professor comentou, e eu compartilho dessa ideia também, que a gente, por exemplo, sair caminhando por aí, de fato, a gente não percebe, né? Que a Terra é redonda ou tem os polos achatados, enfim. Aí eu fico, não sei se o professor vai chegar a falar sobre isso, mas se não, talvez a gente possa discutir um pouco agora, né? Como eu poderia discutir essas questões com os alunos, sabe? Porque geralmente é muito forte, né? A experiência do dia a dia, a convivência do dia a dia e com as concepções que são presentes na sala de aula, né? Por exemplo,
Se um aluno me perguntar, professor, me mostra no meu dia a dia que a Terra é plana, como é que eu responderia isso, né? Eu fico pensando nisso, se o professor teria algum comentário, alguma sugestão sobre isso. Sim, as duas perguntas que seguem, que a gente vai analisar, tem a ver com isso, né? Tô lembrado ali que eu perguntei. Mas, para não falar disso, para não dar spoiler, não adiantar, o que eu posso te dizer é o mesmo vale para a rotação da Terra, né? De que a Terra gira. Eu já convenci alunos de graduação de que a Terra não girava, né? Eu estava dando lá, sei lá, astronomia ou mecânica, enfim, para os alunos, e eu perguntei: você acredita que a Terra gira? Não, sim, professor, gira e tal. Mas por quê? O que que acontece no teu dia a dia que a Terra gira? Ah, o Sol nasce no, no leste e se põe no oeste. Ah, mas isso os antigos, ou quem é da Terra plana, pode prever, né? O Sol sobe de um lado, desce do outro. Era o que Ptolomeu previa, né? De que o Sol girava em torno da Terra, né? E que o movimento do Sol é que a gente nota, né? E aí eles começaram a dizer um monte de argumento, e todos eu desmontava, todos eu criticava. Não, mas olha aqui, isso aqui pode ser explicado assim. No final, um aluno de graduação me perguntou: tá, professor, mas então por que que nos ensinaram errado na escola, né? Quer dizer, ele acreditou que a Terra realmente estava parada, né? Ele viu a minha autoridade com que eu defendia isso e respeitando o conhecimento do professor e tal, essa coisa que eu estava falando antes um pouco, né? Ele acabou aceitando que... E os outros ficaram quietos, assim, ninguém questionou, né? Era sinal que mais gente pensava nisso. Daí alguém lá pelas tantas disse: tá, mas espera aí, não foi já aprovado? Eu disse: pois é, vamos investigar esse assunto. Daí propus para os alunos investigar, alunos de graduação, hein, fazendo os primeiro, segundo semestre. É quase como se fosse escola, assim, né? E vamos investigar, então, como é que foi provado que a Terra gira, se a gente acha que... Daí chegaram à conclusão que sim, que a Terra gira e tal. Pesquisaram, daí encontraram a experiência do pêndulo de Foucault, né? Foi feito lá, hoje está pendurado isso lá no Panteão de Paris e tal. E a gente, isso era em Lajado ainda, e a 100 quilômetros de Porto Alegre. Então, eu disse: olha, eu acho que lá no Museu de Ciências da PUC, eu nem trabalhava aqui ainda, né? Acho que tinha terminado o doutorado já. Lá tem um pêndulo de Foucault. Ah, vamos lá, vamos lá. Daí, de domingo, fizemos uma excursão. Ele estava assim, querendo ir. Daí, domingo, me prestei a sair de excursão com meus alunos, a Daniela, e fomos até o museu. E foi muito interessante que o museu ali tem, não sei como é que é hoje, acho que não é bem assim, tinha uma recepção, assim, que chegava os grupos e tal, ia levando para uma... E o monitor queria levar para uma certa área, um certo experimento. Eles: não, nós vamos ali ver o pêndulo, vamos ver o pêndulo e tal. E aí, de fato, o problema do pêndulo da PUC era que ele não tem lá em cima ele não tem um giroscópio, né? Então, depois de uma hora, mais ou menos, oscilando, ele para. Em outros museus, o pêndulo não para porque ele está realmente numa base. Um giroscópio foi o que o Foucault inventou, né? Ele foi inventor do giroscópio. Como é que tu pode provar que algo tá em movimento, está parado em relação a sistemas de referência, né? Um avião, por exemplo, precisa disso. O piloto tem que saber se ele está no meio do nublado, se ele está de cabeça para baixo, se ele está de cabeça para cima, porque com a aceleração que um avião faz curva, o piloto de caça, por exemplo, tu não consegue saber onde é que é o em cima e embaixo. Não tem tempo de deixar uma coisa cair para ver onde é que é em cima e embaixo. Então, foi muito interessante isso, né? Então, me marcou muito isso. Nunca esqueci essa história de que os alunos... Depois até fiquei com medo de retomar essa discussão, né? Porque, ao mesmo tempo, tu questiona, deixa a pessoa... Tu não sabe, né? Deixa ela com dúvida. Mas eu acho que o melhor sempre é questionar e querer saber, por isso que eu perguntei para vocês. E essa questão de como mostrar o que a gente faz, né? O quanto a gente mostra, prova para o aluno, vai aparecer em seguida aí, né? A única coisa certa é que é muito difícil que crianças pequenas, adolescentes, às vezes até adultos, dominem toda essa imagem que é preciso fazer para entender os movimentos da Terra, né? Mais que entender, aceitar, né?
Aceitar significa olhar para a natureza e dizer, o que está acontecendo assim e tal. Ontem mesmo estava numa conversa com outro professor, lá uma discussão de que um professor pediu para os alunos desenharem com giz no chão até onde a sombra da porta, da janela marcava, né? Onde a imagem do sol. E daí saíram, foram para o pátio, fizeram uma outra coisa e tal. Quando voltaram, a sombra da janela, a área iluminada do chão já não estava mais onde eles tinham desenhado, né? E aí todos os alunos disseram que o sol tinha andado. E um aluno disse, não, fomos nós que andamos, né? Então era genial, né, que a criança já tinha essa percepção que... Porque tanto faz, né, num sistema de referência, quem está andando, quem não está. Está tão certo dizer que a Terra andou, quanto dizer que o Sol andou, né? Não existe um modelo certo. Visto de fora, tu vê que a Terra está girando em torno do Sol, e isso explica melhor um monte de coisa. Mas qualquer movimento, lançamento de avião, de foguete e tal, não considera a Terra em movimento, considera a Terra parada, né? E usa os astros como localização. Quer dizer, o modelo geocêntrico é muito útil. Isso vai aparecer a seguir. Mais alguma pergunta? Acho que o Rafael está querendo comentar alguma coisa, né? Não? Rafa, quer falar? Não estava nos meus planos, não. Só estou aqui impressionado, né? Porque eu fico pensando, gente, como que pode envolver tanta coisa, né? O professor está falando ali da astronomia, está falando da história, está falando de tudo. Eu tô aqui de boca aberta, né? Porque a prof sabe que eu sou bem da área das biológicas, né? E às vezes a gente fica se perguntando como que a gente lida com essas perguntas dos alunos, né? Tem que... Como diz o Paulo Freire, né? Olhar para a vida. O que ensinar olhando para a vida, né? Como ensinar. O como é olhando para as crianças, né? Para os estudantes, né? Prestar atenção no que eles dizem e muito do que eu aprendi foi tentando dar essas explicações, né? Como é que eu posso mostrar que realmente a Terra gira? E como é que eu posso entender melhor por que ele está achando que a Terra não gira? Né? Que história tem por trás disso, né? Por exemplo, agora estou numa disciplina de epistemologia discutindo com meus alunos e eu dei o texto que conta a história da deriva continental, né? Essa ideia de que os continentes andavam por aí, que estavam ligados na tal da Pangeia, né? Mas se tu lê a história, tu vê que definitivamente os geólogos, né, só aceitaram a ideia da deriva continental nos anos 60. E a ideia do Weniger, acho que é o nome dele, né? O cara propôs isso, foi o primeiro que defendeu e tal. Em 1910, todo mundo chamou de louco, de estúpido, de abobado, né? Que não tinha sentido, que era muita imaginação, né? E hoje a gente, quando ouve falar dessa teoria, olha para a África e olha para o Brasil e vê que os dois se encaixam. Parece impossível que alguém não aceite que esses continentes estiveram ligados, né? Encaixa direitinho no outro, né? Mas isso não era evidência para os cientistas até mais ou menos 1960, os geólogos, né? Então é muito interessante isso, né? De como a ciência também, dentro dela, ela tem seus próprios negacionismos, né? E isso é a beleza de estudar a história da ciência e epistemologia, né? Bom, vamos continuar aqui então. E eu fiz que nem aqueles professores, fulano, e aponta para mim, o que tu está achando? E o coitado do aluno lá do fundão tem que dizer, o professor estava prestando atenção, tu não estava prestando atenção não, e tal. Não foi para isso, Rafael, é que eu acho que eu botei o mouse em cima aqui, e daí abriu, como se eu pudesse mandar uma mensagem para ti, eu acho. Né? Não, que isso, professora. A professora sabe que eu comento o tempo todo, eu tô aqui tentando ficar mais quietinha. Não precisa ficar quietinho, não. Bom, agora vamos dar um passo atrás, vamos ver como é que as crianças veem a Terra. Ali tinha uma pergunta sobre isso, né? A questão 6, né? E aqui eu já coloco um pouco uma resposta para o Lucas, né? Esse livro que também é de uma professora, uma pedagoga de Sevilha, né? Rosário Cubeiro, que ela escreveu um livrinho pequeno, simples, eu tenho ele aqui, né? E, enfim, acho que se encontra na internet em PDF e tal, né? Como trabalhar com as ideias dos alunos, né? Claro, aqui ela parece crianças pequenas. Notem que a criança desenhou a Terra, as estrelas, a Lua, né? Que se vê redonda daqui, mas para ela, quando está lá, a pessoa
tá no plano, né? Vê as fotos na Lua, tu vê a tal como é aqui na Terra, a árvore, né? Então, esse desenho já é, assim, de uma complexidade muito grande, né? O que a criança conseguiu integrar ao fazer esse desenho. Bom, mas vocês responderam a essa pergunta, né? Qual é a ideia que eles pensam, se alguém pensa que a Terra é plana em determinada idade? Vamos olhar lá os nossos autos do processo. Estão aqui, né? Os dados que a gente tem. Então, das 11 respostas, ninguém marcou que ela tinha uma deficiência cognitiva, outra, aí teria que perguntar de quem achou que era, que essa ideia é errônea, que ele não vivenciou um ensino adequado. Quer dizer, há uma forte tendência de achar que o ensino, né, entre aspas, nós, né, a escola, os professores, tem culpa, tem influência nisso, né? Alguns acham que, entre aspas, a culpa é do aluno, né? Ele que tem uma visão muito forte nisso, né? Ou que ele não teve acesso à informação, ou seja, ele tem a mente aberta para receber a informação correta, mas por alguma razão ele não recebeu, não estudou, não prestou atenção, faltou naquele dia da aula, sei lá, eu não estou aqui interpretando mais para fazer caricaturas, né? Quem marcou outra, o que gostaria de dizer, o que pensou? Porque essas opções eu vou escolhendo a partir do que me respondem, né? Então me interessa muito saber o que alguém pensa. Por isso que eu sempre ponho a opção outra, né? Até porque não tem uma resposta certa aí. Tudo pode ter acontecido. Alguém quer falar? A pessoa que marcou outra? Esse outro aí foi eu, só tenho uma resposta, eu já tô identificando, foi o Lucas. Sim, o que tu pensou, Lucas? Então, professor, deixa eu ler aqui de novo a pergunta, que agora eu esqueci qual era a pergunta. Tá. Então, professor, eu pensei justamente nessa questão que eu tinha comentado inicialmente, né? Geralmente as pessoas falam que são questões extracientíficas, né? Mas são questões que também envolvem a ciência, né? Essas questões sociais, econômicas, políticas e até midiáticas, né? Aí eu fiquei pensando nessas questões que provavelmente influenciam na concepção dos estudantes, né? Por mais que a gente esteja ali na sala trabalhando, e aí o conhecimento do aluno também é formado por essas outras questões, né? Se ele vê na rede social, se ele vê, por exemplo, pessoas falando e defendendo essa ideia, enfim, eu pensei nessa outra relacionada a isso. Ótimo. Tá bom? Sim, é uma possibilidade. Tem sentido. Bom, vou voltar aqui para a apresentação. E vou falar desse artigo aqui do Joseph Nussbaum, um israelense, né, que em 79 fez talvez o principal trabalho nessa área de como as crianças veem a Terra, né? A Terra como corpo cósmico, né? Concepções das crianças sobre a Terra como essa cosmic body, né? Como corpo. Um estudo através das idades, né? Então ele entrevistou crianças de diferentes idades. E o início, isso aqui na verdade não é bem um artigo, é um texto em espanhol que eu tenho, onde ele publicou um capítulo de livro, que era um livro sobre as ideias das crianças, que eu posso, enfim, se alguém quiser o capítulo inteiro eu tenho, posso passar. E está em espanhol, né, mais fácil de ler. E ele então lá no início diz que a noção mais primitiva é essa, né, de que a Terra é plana, o espaço fica em cima e as coisas caem para baixo, né? Porque a gente viu que o para baixo no Japão, para nós, é para cima, né? Ou seja, é importante salientar isso, as coisas caem do céu para a Terra. Né? Aliás, isso acontece em qualquer lugar, né? Mas essa é a concepção mais primitiva. Mas, na verdade, as coisas caem do céu para o centro da Terra, né? Certo? Tu abrir um buraco, ela segue caindo, né? Não é a Terra, a superfície, que é o lugar natural das coisas, como pensava Aristóteles, né? O lugar natural das coisas era na superfície. E o céu está em toda a volta, né? Então, veja que é bem diferente essa concepção de mundo, né? De espaço, do que a anterior,
que é o que a criança e qualquer um tem de vista cotidiana. Então, pedir para ela aceitar que a Terra é redonda exige, como ele diz, esse esforço cognitivo, né? Porque tu está olhando aqui para uma coisa plana, tem o céu lá em cima, as coisas caem reto, né? Solta uma coisa, ela cai reto, mas tu tem que imaginar que tu tá numa coisa redonda, que as coisas caem para o centro, aqui tá as árvores, ele e a fábrica, o que raramente as crianças fazem. Às vezes elas aceitam que a Terra é redonda, mas elas se desenham em pé. Podem fazer a experiência com uma criança pequena, pede para ela desenhar, ela vai desenhar uma pessoa em pé aqui, né? Raramente ela vai desenhar uma pessoa de cabeça para baixo aqui, né? Já é um indício de que é difícil lidar com isso. Bom, o que o Nussbaum encontrou? Ele foi fazendo entrevistas, é muito interessante, entrevistas clínicas na linha lá do Piaget, e testes e perguntas, né, com várias crianças, muitas, né, e ele pôde equacionar 5 tipos de respostas que eles dão às diferentes perguntas que ele fazia. E esses 5 tipos de respostas tinham um gradiente de complexidade, ou seja, cada vez mais a concepção se aproxima da científica, que seria o nível 5, está no próximo slide. Então, o nível 1 para ele é quando a criança faz só a descrição e tal, não chega a dar uma explicação, né? Por exemplo, a Terra é plana porque os astronautas foram para o céu, fotografaram e aparece um disco. Então, aquelas fotos que eu mostrei para vocês são fotos no plano, né? Então, para a criança, uma foto tirada de fora da Terra não mostra que ela é redonda. Prova que ela é um disco, né? Porque ele não está vendo esfericamente, né? Você não consegue ver esfericamente, né? Claro, ela poderia olhar o globo, mas para ela o globo não é uma fotografia, é uma bola pintada, né? Um outro nível que seria já compreender que a Terra é redonda, tentar entender a nossa visão e agregar fenômenos astronômicos, né? São vários parecidos com esse, mas esse aqui em destaque, esse menino, e ele dizia o seguinte, que o Sol faz a volta em torno da Terra. Bom, isso também explica por que a Terra não gira, né? É o Sol que gira em torno de nós. Ele agregou essa ideia, né, do formato da Terra, que ela é uma meia maçã, né? Uma meia laranja. E ele, inclusive, diz o seguinte, que quando o Sol passava aqui embaixo, ele esquenta a Terra, e é isso que faz surgir os vulcões. Então é genial essa explicação da criança, né? Ele está numa Terra plana, ele tem uma ideia de Terra redonda, ele agrega o movimento do dia e da noite e ainda explica os vulcões, né? Em muitos momentos da ciência, os cientistas fizeram isso, eles não sabiam como estavam lidando e pensaram numa concepção que agregaram diferentes ideias, né? Então, um grande exemplo a gente tem da teoria do Bohr, né? Em química e física se estuda isso, é a teoria atômica do Bohr. Ele pressupôs que os elétrons não caíam no núcleo, como era obrigatório pela teoria eletromagnética, né? Ele disse, não, os elétrons ficam ali andando, mas não caem no núcleo. Eles são que nem os planetas, mas os planetas têm uma razão para não cair, estão girando muito rápido em torno do Sol, que nem um satélite em órbita, mas os elétrons têm carga e o núcleo do átomo é positivo, né? Eles se atraem e uma carga em movimento perde energia. Então, e ele disse, não, os elétrons não colapsam. Então, a ideia inicial, que foi uma grande revolução na mecânica quântica, tem o mesmo status epistemológico, né, do que a ideia desse menino aqui, né? Em todo momento na ciência, alguém teve a dizer, ou como o cara lá, o Wegener, esse é da deriva continental, né? Então, investigar as ideias da criança e como eles pensam é um mundo a ser descoberto. A gente encontra muita coisa interessantíssima. Claro, se a gente faz uma pergunta na prova, a Terra é redonda ou plana, ele vai responder que é redonda. Mas esses 4 aqui podem acertar, porque são 4 pessoas, mas cada um tem uma ideia diferente. Ou se eles dizem outra coisa, ele errou, ele não sabe. Ou ele acertou, ele sabe. Esse é o problema das nossas provas. Bom, eu há 20 anos não faço mais prova, né? Sou um professor que não abominei as provas e trabalho com outro formato. Mas isso é um assunto para tarde, talvez. Aqui o nível 3 são aqueles que já aceitam que a Terra é redonda, né? Mas, por exemplo, se tu abrir uma garrafa aqui, a água cai, né? E se tu jogar uma coisa para cima, vai para cima, né? O céu é infinito, mas ele é para cima, né? Então, ele mantém a ideia de cima e embaixo, já se desenha sobre a Terra em diferentes lugares. Então, veja, a Terra é redonda, mas o espaço tem
tem uma estrutura, né? Parte de cima e a parte de baixo. Na 4, ele ainda lida com isso, mas já sabe que as coisas caem sempre para baixo. Né? E só no nível 5 que ele aceita que as coisas caem para o centro da Terra. Isso aqui é muito difícil, né? Porque quer dizer, uma coisa não cai aqui reto para o... Se as coisas caem para baixo, ele marcaria aqui. Né? Mas ela cai para cá, né? Para cá e para baixo. É para o centro da Terra. E depois ele tem figuras que ele faz de teste que isso aqui está invertido. Né? Então, tu solta um objeto e ele vem para P, né? Ufa, para a criança aceitar isso é muito complicado, né? Que a coisa está caindo para cima, né? Quer dizer, é que não tem mais sentido falar em cair sequer, né? Porque cair já é uma ideia de que foi para baixo. Quer dizer, tem que relativizar o em cima e embaixo e entender que a gravidade faz as coisas cair para o centro. Qualquer buraco que tu abrir, a coisa cai. Né? Na verdade, ela não fica parada lá no centro. Em física, a gente estuda isso. Ela começa a fazer um movimento oscilante aqui, harmônico, né? Se houvesse um túnel em toda a Terra, essa pedra ia ficar andando para cima e para baixo. Como se estivesse andando numa bolinha, numa tigela, assim. Mas isso já é física mais elaborada. O que ele identificou, então, que essas 5 noções da criança, que estão sintetizadas aqui, como vocês podem ver, elas estão ligadas a grandes metaconcepções, né? Plana, esférica, fundo limitado, fundo por todo lado, e direção para baixo, independente ou relativa. Né? Quer dizer, cai sempre para baixo até aqui, só aqui que começa a mudar. Mas aqui as coisas caem para a superfície, né? Não caem para dentro da Terra. Veja como é complicada essa caminhada. E algumas mudanças vão ocorrendo, nem todas as 3 ideias mudam junto. Né? Não há uma mudança, pum, de repente eu sei. Né? E o que ele encontrou foi exatamente isso. Aqui são alunos de 8º, 6º, 4º e 2º ano, que hoje seria o nosso 3º, né? Porque a gente rebaixou um ano a primeira série, né? A primeira ficou a pré-escola. Então, seria 9º, seria 7º, 5º e 3º hoje. Né? Mas notem que mesmo no 8º ano deles, lá, o nosso 9º, fim do fundamental, só metade está na noção 5. Né? A outra metade está distribuído aqui. Ó. Não tem ninguém, deve ter uma pessoa na noção 1, 2, 3, muita gente na noção 3, que é a mista. Né? Veja como 3 e 4 concentra a gente, né? Divide as porcentagens. E no 2º ano, praticamente a maioria, metade está aqui, né? Na noção 1. Já no 6º e no 4º tem de tudo um pouco. Né? Veja que no 6º ainda tem muita gente, 15% aqui, entre 15 e 20 na noção 1. Né? Quer dizer, parece ser aceitável que as crianças tenham dificuldade de lidar com essa ideia. Né? E o que ele fez, um estudo que partisse das ideias deles, tentasse fazer eles testarem, experimentar, refletir, não só responder, né? E ele conseguiu, então, nesse artigo ele relata que estudantes de 2º ano tivessem o desempenho até melhor que do 6º, né? Por exemplo, na noção 4, né? E veja que aqui é quase igual ao do 6º, né? Que o 6º ano, 1/4 da turma estava na noção 5. O 6º ano é o mais distribuído, né? 1/4, mais ou menos, entre 15 e 20 e poucos %. Mas o 2º também ficou um pouco assim, né? Muita gente subiu para o 2, 3 tem pouco, muita gente foi para o 4, o que é um grande avanço. As crianças de 2º ano, pensando no nível 4, é um enorme avanço, né? Mais que do 6º e mais que do 4º ano, né? Então é interessante, né? A influência do ensino que parte das ideias das crianças e as considera permanentemente. Né? E com isso a gente já vai dando respostas para aquilo que o Lucas perguntou, né? E o interessante é que essas ideias, como vocês viram ali, tem muito a ver com o que eu mostrei lá na história, né, do ser humano, aquelas imagens. Né? Então tem esse livro aí que é genial, né, do Rolando Garcia, filósofo argentino já falecido, e o Piaget, né, mais falecido há mais tempo. Eu ia dizer mais falecido ainda, né? Não tem mais falecido ainda. Tem pessoas aguardando no lobby aí, Roberto. E eles mostram como eles vão fazendo os capítulos sobre assuntos, forma da Terra, movimentos, e vão mostrando como as crianças e os cientistas tiveram os mesmos obstáculos para aprender. Né? Eu digo para vocês, eu aprendi mais física a partir das dificuldades dos meus alunos do que simplesmente pegando os livros e estudando mais física.
a partir das dificuldades dele, ele ficava pensando, tá, mas por que que eles pensam assim? De onde saiu isso? Como é que foi a história, né? Que dificuldade houve para essa ideia ser aceita, né? E aí, com isso, eu conseguia entender nas dificuldades aquilo que eu precisava superar também de compreensão a mais da física, né? Claro, inclusive coisas avançadas de física, quando eu dou uma disciplina de física moderna e tal, para os meus alunos de física, futuros físicos, eles também têm muita dificuldade, eu vou lá ver, pô, mas o Bohr também pensou isso, o Rutherford teve essa dificuldade, o Einstein não aceitou tal ideia, né? Mas por que ele não aceitou? Porque era difícil pensar assim. Então a gente aprende muito mais ciência estudando, pelo menos é a minha impressão, né? É a minha história, pelo menos, estudando história da ciência e estudando as dificuldades das crianças. De novo, pessoal, podem fazer perguntas à vontade. Então, naquela resposta ali das 6, a minha resposta seria outra. Mas a minha outra seria diferente da do Lucas, né? Eu diria que, de modo geral, não importa a razão, é perfeitamente normal que a criança, ainda na 8ª série, pense que a Terra é plana, né? Porque é muito difícil entender isso, né? E tudo que eu mostrei, na verdade, queria trazer à tona essa situação, né? Uma questão simples, como a gente imagina, né? A forma da Terra não é trivial se a gente vai se aprofundar e quer saber mesmo, quer relacionar as ideias, enfim, quer entender como as crianças veem, né? Embora as outras não estejam erradas, né? Para mim, só essa é a melhor, né? Porque esses efeitos psicológicos do ensino, das deficiências e tal, todas podem ocorrer, né? Mas o que, para mim, está mais no fundo é o que está lá no cérebro da criança, né? E no cérebro dela, no pensamento dela, essa não é uma ideia fácil, né? Então, é claro, a pressão da mídia, ou um professor que obriga... Tem uma tirinha da Mafalda, eu devia ter posto aqui, que é genial, né? Vocês podem achar, em que... Vocês conhecem a Mafalda, né? Que agora morreu até o Quino, né, o autor, e a Mafalda tinha uma coleguinha que chamava Liberdade, né, Libertar, e a professora chama Libertar na frente da sala e pergunta, Libertar, por onde nasce o sol? Daí a Libertar diz, não, o sol sai pela janela, professora. E a professora, vai te sentar, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Dela, a Libertar responde, professora, na minha idade eu não tenho condições de ver o sol nascendo de muitos lugares, mas me encanta falar com a senhora, mesmo assim. É genial a tirinha, né? Bom, parando um pouquinho de novo, já estamos na hora, né? E já vou encerrar. E depois vai a apresentação aí, tem esse... Aliás, eu vou só voltar ali. Eu não gosto de passar do tempo, então eu prefiro falar menos e ficar no tempo. Então, agora viria a parte de como ajudar a pensar, né, que é um pouco o que o Lucas perguntou. Aparece aqui as estratégias didáticas e vocês podem consultar esse artigo aqui, porque tudo que eu vou falar está ali, né? Que é uma pesquisa que eu fiz com 100 professores, eu e outros colegas, né, de pesquisa, e a gente analisou como eles responderiam a essa questão, ó. Uma criança diz que se ela andar em linha reta, chega no fim da superfície, ela cai. E aí eu pergunto, o que que tu faria? A gente pergunta para eles, o que que tu faria com essa ideia? O que que tu proporia de dar? E ali aparecem as respostas que vocês deram no questionário, e eu mostro aqui o que o artigo foi analisando, certo? Mas o mais importante para fechar é aceitar, né, que é normal pensar assim, e que é difícil separar as questões. Quer dizer, ao final, o aluno tem que saber que a Terra é plana e redonda, depende do contexto, que ela está solta e ao mesmo tempo está presa ao Sol, que ela está parada, mas ao mesmo tempo está girando, e ainda andando a 100 mil quilômetros em torno do Sol, né? O que dá uma volta em torno do Sol, dá 1 bilhão de quilômetros, né? Cada ano, a gente anda 1 bilhão de quilômetros com o Sol. Então, desde que eu nasci, eu já andei 61 bilhões de quilômetros em torno do Sol. Então, você pode multiplicar, é só botar a idade de vocês em bilhão de quilômetros. É quanto vocês andaram junto com o Sol, né? Imagina como é que eu andei 60 bilhões de quilômetros. Eu mal ando 1.000 quilômetros. Agora, em julho, eu fui a São Paulo de carro, né, para visitar meu filho, para não ir de ônibus em avião. Eu andei 1.000 quilômetros para ir, 1.000 para voltar, né?
Imagina 1 bilhão de quilômetros, 1000 vezes mais, né? A cada ano. Enfim. E aqui você encontra mais informação, vou indo para o fundo e tal, tem mais coisa aí sobre como aprender, coisa muito... Opa. E eu quero só postar o último slide. Que eu adorei essa figura dos gatinhos caindo de uma roda de bicicleta num bar, assim, num café. Nós temos um tempinho ainda para perguntas, né, Roberto? Sim, sim. Se alguém tiver perguntas, gente, aproveite a oportunidade. Vou até parar aqui a gravação, que acho que é a parte mais, né? Bom, espero